Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. E hoje voltamos aqui à nossa série, dessa vez os 10 passos, é o plano de Deus em 10 passos. Hoje o passo número 2, o primeiro passo nós falamos da beleza da criação. Segundo passo, vamos para a explicação do pecado, como isso ocorreu. Gênesis 2:17. Hoje eu tenho bastantes versículos, porque o assunto, o tema é mais polêmico, né? E vou, como de costume, deixá-los ali na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Vou citá-los aqui, vou deixar lá na descrição do vídeo. Vou começar com Gênesis 2:17, que foi a restrição de Deus, o início da restrição, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Claro que não tinha morte, né? Só tinha os dois, mas Deus já fez para eles uma limitação. O homem e a mulher foram colocados no jardim. Assistam o primeiro vídeo para vocês verem como é que foi. Tá? Mas e deixou só uma restrição, só um teste, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali tinha a árvore da vida, tinha outras árvores de todo tipo, de frutas e tudo que o homem poderia querer e desejar estava ali. E estava o mundo em volta deles também. Então ele tinha o que quisesse. Mas tinha só uma restrição. E foi nessa restrição que, em um determinado momento, aconteceu a catástrofe do pecado. Veja, Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, os dois comeram do fruto da árvore que Deus tinha restringido, né? Era a restrição de Deus. E com isso desencadeou uma série de questões, né? Lá no Novo Testamento, Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, a morte entrou a partir do pecado, a partir da desobediência, a partir do que ocorreu. Para saber melhor, eu tenho que explicar para vocês o que é o pecado e depois as suas consequências, tá? Então, se você for no dicionário e olhar o que é pecado, porque é bom a gente explicar, porque pecado, às vezes, para uma pessoa é uma coisa, para outra é outra. Ele ouviu alguém dizer, ou explicado dele, né? Se você olha no dicionário, está lá desobediência a qualquer norma ou preceito. É uma falta, é um erro, tá? Então, pecado, para nós, biblicamente falando, é qualquer ato que desrespeite as leis divinas, fazendo o que é errado ou injusto do ponto de vista de Deus e não do nosso, tá? Porque nesse mundo relativista que nós vivemos, as coisas podem ter sentidos e significados diferentes de pessoa para pessoa, mas no caso aqui nós estamos tratando do ponto de vista de Deus. Então qualquer ato que desrespeite as leis de Deus, de fazer o que é certo ou errado do ponto de vista de Deus é pecado, é esse o princípio para nós, tá? João fala aqui, 1 João 3,4, que o pecado é iniquidade. Iniquidade aqui é uma palavra grega, né? A dikia, tá? Literalmente é injustiça, tá? É não fazer justiça, é ser injusto. Então, qualquer ato que se faça não é justo, né? Com o seu Criador ou com o que for, tá? Então, o pecado é, antes de tudo, uma transgressão, tá? Ele transgredir, né? Transgredir, se você olhar no dicionário também, é infringir, ultrapassar os limites de alguma coisa, é violar, é uma infração, tá? Isso é transgredir. E vemos aí, então, Paulo falar sobre transgressão, né, no capítulo 2, verso 14 de 1 Timóteo, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, aqui a gente vê que Eva foi enganada pela serpente, mas Adão parece que pecou em plena consciência. Então, houve uma transgressão, houve um ato contrário à justiça. Além de ser uma transgressão, o pecado é uma ofensa, tá? É ofender. O que é uma ofensa? É atingir a honra de uma pessoa, a dignidade de alguém, né? É uma injúria,
é um ultraje. Isso é uma ofensa. Então, o pecado, ele ofende a santidade de Deus, ele ofende o princípio, o plano de Deus para o homem que ele criou cuidadosamente, como a gente viu. Tá? Então, o pecado é uma transgressão e é também uma ofensa. Tá? Paulo fala disso em Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, por essa ofensa, por esse ferimento da dignidade de Deus, essa injúria contra o Criador, esse ultraje contra Deus, é que veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Tá? Daí, daqui a pouco eu falo para vocês das consequências disso. Né? E uma outra coisa que acontece no pecado é a prevaricação. Né? A prevaricação é falta do cumprimento do dever, seja por interesse, seja por má fé, né? Que também entra aí a omissão. Então, eu sei o que devo fazer, Deus me orientou o que eu tenho que fazer, não fiz, prevaricou. Fiz por interesse, prevaricou, tá? Fiz porque queria ganhar alguma coisa, queria me dar bem, queria, né, algo pessoal, uma promoção da prevaricação, tá? E Deus fala muito em prevaricação. Vou falar só um versículo, Isaías 66, 24. Diz assim: sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Né? Então, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, é realmente algo trágico. Então, o prevaricador parece ter um castigo maior aqui do que os outros. Tá? E é o pecado mais perigoso para o cristão que já conhece a palavra, que já conhece o evangelho. Né? Porque os outros, como a gente vai ver, mais se refere às pessoas que não conhecem. Né? Bom, temos que falar, então, além de falar disso, né, da definição do pecado, o que é o pecado, temos que falar também da sua amplitude. Né? Veja que em Romanos 3, 23, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, o pecado alcançou toda a raça humana, todas as pessoas, de modo que todos pecaram. Então Deus, literalmente, encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com quem ele queira usar de misericórdia. Mas todos em iguais condições. Então não tem um que está em condições favoráveis e outro desfavoráveis. Só teve um nesse mundo que não pecou, que é Jesus, o Filho de Deus. Tá bom? Se eu pular para João, né, cartas de João, 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. De modo que precisa ficar claro que todos pecaram, que somos pecadores, que não merecemos a salvação, que Deus nos encerrou, claro, pela nossa própria atitude, debaixo da dureza do pecado, como a gente vai ver, tá? Então, o pecado deles ali, né, o pecado original, depois passou às outras pessoas, né, não começou na tentação propriamente dita. A tentação foi um meio que o inimigo usou para enganar a Eva. Né? Mas o pecado mesmo foi na livre escolha dos dois, na livre escolha moral. Porque a serpente não foi lá, colheu o fruto, forçou eles a comer. Né? Eles optaram por pegar e comer. Né? Ficou só na parte de conversa. Então, eles tiveram que tomar uma decisão. E isso é importante a gente saber, porque senão a gente se coloca de vítima, né? Não, porque a serpente e tal, mas a escolha era deles. Eles tinham a palavra de Deus antes de tudo. Tá? Então, isso corrompeu a natureza do homem. Né? O homem foi naturalmente corrompido. Né? Isso não significa que a pessoa não possa fazer bem algum, né? Mas significa de que nada do que a gente fizer será suficiente para nos tornar merecedores da salvação. De modo que não merecemos a salvação, porque somos pecadores, porque transgredimos, todos nós pecamos. E se dissermos que não temos pecado, isso já é um pecado por si só, tá bom? Bom, então vamos passar às consequências. Já sabemos o que é o pecado, sabemos que todos pecaram, e o que isso causa? Bom, de imediato, Deus já terminou ali uma sentença para a serpente, mas vamos pular ela.
né? Gênesis 3, 16, 17 até o 19, diz assim, e a mulher, ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, que não é só uma consequência imediata aqui. Para as mulheres teve uma grande consequência, porque dor de parto, né, o desejo para o marido e domínio, né, debaixo do domínio do marido. Já foram três consequências aqui, e tem muito mais. Né? E Adão, qual foi? Bom, por quanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, porque a Eva foi enganada, mas aparentemente Adão não, né? Porque o texto diz que ela deu do fruto para ele, né? Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então a terra foi amaldiçoada por causa de Adão, do pecado de Adão. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então vai ser debaixo de aflição que o homem vai comer, que o homem vai conquistar o que ele tiver de conquistar. O verso seguinte, o 18, fala que espinhos e cardos também te produzirá. Essas pragas todas que nascem na plantação, tem que usar o agrotóxico, essas coisas todas, tudo por causa da maldição da terra, por conta do pecado. Tá? E comerás a erva do campo. E aí a aflição maior está no verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Então, é uma coisa durante a vida do homem aqui vai ser debaixo das aflições. Então aqui também tem um juízo muito forte. Como os próximos homens também pecaram, né? Foi passando de geração em geração, então todos ficaram encerrados debaixo dessa maldição da terra. De modo que ninguém ficou fora, de modo que ninguém ficou escusado. Tá? Então todos pecaram. Você pode olhar para você mesmo e sabe que pecou, que transgrediu o mandamento de Deus em algum momento. Tá? Bom, e o pecado, então, outra consequência que é a mais grave, a mais difícil, né, é que ele nos separa de Deus. Né? Isaías 59, versículo 2, fala que mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, os nossos pecados impedem a nossa comunicação direta com Deus. Percebe? E essa é uma consequência duríssima, diga-se de passagem, porque nós estamos num mundo onde o inimigo está aí, ele está solto, a gente vai falar disso em outra ocasião, né? E nós não temos a proteção de Deus aí do jeito que a gente precisa. Ele não vai nos ouvir, não vai nos atender. Ouvir aqui no sentido de atender, tá bom? Bom, e temos a consequência básica, que eu já falei para vocês lá atrás, que é a morte, né? Paulo escrevendo aos Romanos 6:23, ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então, o pagamento pelo pecado é a morte. Bom, mas todos pecaram. Então, todos estão encerrados debaixo da sentença. A alma que pecar, essa morrerá. Né? Então, a morte é uma consequência direta também. Não é a pior é ser separado de Deus, porque a morte, ela pode ser dividida em duas partes, né? A morte física e a morte espiritual. Nós vemos aí em Mateus 10:28, diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, a morte física primeiro. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, tem uma outra instância aí, né? Alma e corpo. Então, temos morte física e morte espiritual. A pessoa morre aqui, essa morte aqui, aí ele ainda tem que enfrentar uma outra morte, que é a morte espiritual, lá na frente. A morte eterna, né? Ele vai para um lugar de juízo, um lugar de espera, para que depois venha ao juízo. Né? Então, todas as pessoas, né, de modo genérico, é isso que eu estou dizendo para vocês. Então, até mesmo o menor dos pecados, porque as pessoas têm aquela classificação de pecadinho, pecadão, né? Esse pecadinho meu é só esse aqui. Outro dia eu pregando com um empresário ainda aqui na cidade, ele me falou isso, não, meus pecadinhos são pequenininhos, começou a acusar grandes pessoas, aí esse que é pecador, esse fez isso, fez aquilo, né? Transferiu a responsabilidade para o outro.
Mas, na verdade, todos pecaram. E ele, por menor que sejam os pecados, por menor que sejam esses pecados, ele pode provocar o juízo eterno, porque o salário do pecado é a morte. E lá não diz o tamanho do pecado. O pecado é a ofensa a Deus, já falei para vocês. Nós ofendemos a dignidade de Deus quando pecamos. Então, o homem foi, a criação, tudo foi criado bom, como nós vimos. Mas agora, por causa do pecado, geme, né? A criação geme debaixo do fardo e da dureza e da aflição do pecado. Tá? Bom, então, o pecado pode causar uma condenação eterna. É isso que eu queria dizer para vocês. Romanos 5,16, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, e não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas para justificação. Então, uma só ofensa, na verdade, condenou. Condenou o quê? Ao salário, ao pagamento do pecado. O que Deus aceita como pagamento do pecado? Só a morte. Tá? E eu vou explicar isso mais na frente para vocês. Hoje eu estou explicando para vocês o que é o pecado e suas consequências, mas vamos chegar lá. Tá? E, para ficar claro, tem a segunda morte. Se você pegar Apocalipse 21, 8, né? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ele está falando daquelas pessoas que não resolveram o problema do pecado, que ele vai ser jogado num lugar chamado lago de fogo e enxofre. Esse lugar é tão terrível que até o famoso inferno vai ser jogado lá. Porque o inferno, né, com os seus outros nomes e as suas características, ele é um lugar de espera, um lugar de intermediário para chegar o dia do juízo de Deus. E aquele juízo, a segunda morte, né, a morte espiritual é a separação definitiva de Deus. É quando a alma do homem, o contato do homem é separado de Deus e ele é entregue para esse julgamento, nesse lugar terrível que é chamado aqui no texto bíblico de lago de fogo, com fogo e enxofre. Tá? Bom, em João, no Evangelho de João agora, capítulo 3, verso 19, João diz o seguinte, e a condenação é essa. Qual é a condenação? Estou falando que é uma condenação eterna, mas que condenação é essa? É que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o que acontece aqui é uma questão de escolha, é uma questão de escolha moral que é feita. Não foi, como eu já disse para vocês, na tentação. Não foi lá o problema foi na escolha. Então, nós é que escolhemos. Então, se você é pecador, é porque escolheu pecar. Herdamos a natureza pecaminosa, mas escolhemos pecar. Né? Essa que é a questão. Evangelho de João 3,18 diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É essa condenação que é o terrível. Tá? Então, o homem encerrado debaixo do pecado, separado de Deus e tendo ofendido a Deus e estando distante de Deus por conta dos seus pecados, agora ele é corrompido e escravizado. Tá? Bom, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 3,8, fala que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Se ele não tem conexão com Deus, se ele não consegue se resolver com Deus, então o diabo se apossa dele, né? O pecador, o homem que comete pecado, que vive no pecado, é do diabo, tá? E aqui a gente vai separar, né, nos vídeos do Oravante, a diferença que faz isso, tá? A diferença do que serve e do que não serve a Deus. Em João 8,34, o Evangelho agora, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Aqui as duas palavras são sinônimas, tá? Servo e escravo é a mesma coisa, principalmente para o povo hebreu, é a mesma palavra, inclusive, tá? É escravo do pecado. Então, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, ele fica escravizado, ele fica encerrado debaixo do pecado, tá? Segundo Pedro, agora Pedro também fala desse assunto, né? Segundo Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos ou escravos da corrupção,
Porque de quem a pessoa é vencido, do tal ele se faz também servo, se faz também escravo. Então, de quem a gente é vencido, nós somos escravos. Somos escravos da justiça para a vida, servos da justiça, ou somos servos do pecado para condenação? Somos servos da corrupção para condenação. Isso é uma escolha. Tá? A questão toda está na escolha. Então, o pecado distorce todos os conhecimentos e lança dúvidas sobre eles. Então, as pessoas ficam perdidas, sem saber o que fazer. O único que pode esclarecer é Deus, através da sua palavra. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é da palavra de Deus, não é nada do meu coração, do meu entendimento humano. Tá? Tudo estou provando para vocês nos versículos bíblicos que vou deixar aqui. Se eu voltar em João, 1 João, lá nas cartas de novo, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que eu queria dizer para vocês é que há uma esperança, que há uma saída. Mesmo o pecado nos encerrando, mesmo sendo escravo de pecado, mesmo estando no último degrau da vida, ainda há um jeito, há uma esperança, né, para aquele que decide, que toma a decisão, que se move na direção, porque do mesmo jeito que foi uma escolha decidir para ir para o pecado, a mesma coisa é uma escolha se voltar para Deus. E há uma esperança. 1 João 2,2 diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, ele é o resgate do nosso pecado. Ele paga, né, ele se coloca no lugar dos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Só tem um jeito de pagar, a morte. E se o pecador morrer por si mesmo, ele não fez nada, porque um pecado dele é maior do que o pagamento que ele tem para oferecer. Então, seria o que eu diria uma dívida impagável. Então, só um sem pecado é que poderia morrer pelos pecados dos outros, porque ele não tem pecado, então a morte dele vale como pagamento pelos pecados. Mas isso é um assunto para outro vídeo, né? E a gente volta para ele, né? Para esse assunto no passo de número 3, tá? E espero vocês lá. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.